Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 31ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura. Solicito ao vereador, primeiro secretário, para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. José Renato Semensato. Presente. Renato de Souza e Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Solicito ao diretor da Secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício 598 de 2011, CACON de 11 de novembro de 2011. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento número 11 de 2011, de autoria da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote, encaminhamos cópia do processo número 63 de 2011, referente à última licitação para aquisição de combustíveis para atender a frota municipal. Sem mais, apresentamos nossas manifestações de elevado preço. Luciano de Almeida Semensato, prefeito municipal. O processo está à disposição da vereadora. Obrigada. Indicação 199 de 2011, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de instalar placas de sinalização sobre animais silvestres, principalmente nas entradas de Caconde. Indicação 200 de 2011, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando a companhia telefônica para que retire poste caído na vicinal Prefeito Aristodemo Ielo, que liga Caconde ao distrito de Barrânia. Indicação 201 de 2011, também de autoria do vereador José Renato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de concluir a instalação de tubulação na rua Antônio Leal de Araújo. Indicação 202 de 2011, de autoria do vereador José Renato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de construir muro de arrimo na rua José Afonso de Souza Carvalho, número 50, no bairro Redentor. Indicação 203 de 2011, de autoria do vereador José Renato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de construir muro de arrimo na rua José Afonso de Souza Carvalho, vizinha da casa número 50, bairro Redentor. Indicação 204 de 2011, de autoria do vereador José Renato, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de canalizar águas pluviais na rua Tupinambás. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento o balancete da Câmara Municipal de Caconde referente ao mês de setembro de 2011. Recebemos também do setor de contabilidade da Câmara Municipal o balancete de verificação referente ao mês de outubro de 2011. Remeto à Comissão de Finanças. Recebemos uma proposta de honraria de autoria da vereadora Helena Lúcia Ferreira. E, ao término da sessão, o senhor presidente deverá designar uma comissão composta de 5 membros para análise da referida proposta. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Comissão de Finanças, a gente pode estar marcando para quarta-feira, uma sessão extraordinária, às 8 horas da manhã. Comissão de Justiça, também concordo com o nobre vereador, na quarta-feira, já que estaremos reunidos na extraordinária, a Comissão de Justiça se reunirá também nesse mesmo horário. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Renato de Souza e Silva. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia.
atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, exceção da vereadora Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, foi incluído na ordem do dia e será apreciado as seguintes matérias. Projeto de resolução número 2 de 2011, de 21 de novembro de 2011. Dispõe sobre prorrogação de prazo da Comissão Especial de Inquérito para apresentação de relatório a respeito da possibilidade de cassação de mandato do vereador Luiz Fernando de Almeida Moraes. Artigo 1º. Fica prorrogado por 30 dias, a partir de 12 de novembro de 2011, o prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, instituída através da Resolução 4 de 2011, de 12 de nove de 2011. Parágrafo único. Tal prorrogação prende-se ao fato de que é necessário aguardarmos a realização de algumas audiências marcadas pelo juiz de direito da comarca de São José do Rio Pardo para fundamentarmos nossa decisão. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as posições em contrário. Sala de sessões, 21 de novembro de 2011. Ademir Pandolfo, presidente. Roberto Paulo da Silva, primeiro secretário. José Renato Semensato, segundo secretário. Esse projeto conta com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria. Teremos ainda em discussão e votação a moção número 19 de 2011, de autoria de todos os vereadores, de repúdio ao jornal Gazeta de Caconde por publicação de matéria ofensiva à Comissão Especial de Inquérito instaurada nesta Casa. Senhor Presidente, nobres vereadores, considerando que através da Resolução 4 de 2011, de 12 de nove de 2011, foi instituída uma comissão especial de inquérito para averiguar a possibilidade de cassação de mandato do vereador Luiz Fernando de Almeida Moraes, considerando que tal comissão foi composta pelos vereadores Denis Donizete Paiva, José Paulo Borges, José Renato Semensato, Roberto Paulo da Silva, Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti e Valdeir Joaquim de Faria, considerando que foi estipulado o prazo de 60 dias para que a comissão apresentasse relatório final sobre o assunto, considerando que o prazo final para a conclusão dos trabalhos da comissão seria 11 de 11 de 2011, e, lamentavelmente, o jornal Gazeta de Caconde, em edição de número 1043, de 30 de outubro próximo passado, já teceu severas críticas à comissão, inclusive profetizando, abre aspas, a cassação do vereador Luiz José Gino vai terminar em pizza, o que será lastimável para a nossa Casa de Leis e nossa cidade. Fecha aspas. Considerando que essa comissão não mediu esforços para a conclusão desse trabalho, ao contrário do noticiado, infelizmente o responsável pela matéria prestou um desserviço aos seus leitores, mostrando estar completamente desinformado ou com a nítida intenção de denegrir a imagem dos membros dessa comissão, especialmente os vereadores José Renato Semensato, Valdeir Joaquim de Faria e Roberto Paulo da Silva, uma vez que deixou de citar os colegas José Paulo Borges, Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti e Denis Donizete de Paiva, que também fazem parte da comissão. Requeremos ouvir do plenário moção de repúdio ao jornal Gazeta de Caconde pela infeliz matéria, esclarecendo ao jornalista responsável que devemos esquecer paixões políticas e tomar muito cuidado ao julgar uma pessoa, pois é preferível absolver um culpado do que condenar o inocente. E por isso já estudamos um processo com mais de 800 páginas. Estamos aguardando a realização de audiências agendadas pelo meritíssimo juiz de direito da comarca de São José do Rio Pardo, a fim de embasarmos nosso relatório. Podem ficar tranquilos que nossa Câmara não deixará de honrar seus compromissos. Sala de sessões, 21 de novembro de 2011, José Renato Semensato, Ademir Pandolfo, Helena Lúcia Ferreira, Renato Souza e Silva, Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, Denis Donizete Paiva, José Paulo Borges, Roberto Paulo da Silva e Valdeir Joaquim de Faria. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. É com felicidade que eu uso da palavra no sentido de entender que os nobres colegas também fazem parte dessa busca por respeito. Entendo a manifestação política e a intenção de torcer por determinadas cores.
Eu acho que o colega que escreveu, que eu não sei quem é, foi muito infeliz. Eu já coloquei isso com muito espanto. Recebi o jornal, que adoro receber todos os jornais de Caconde para tomar conhecimento do que está acontecendo e do que eu ainda não sei. E vendo a matéria assim de momento muito oportuno aqui em cima da mesa, na hora da sessão e na hora que começou a sessão. E rapidamente eu fiz a leitura e fiquei espantado e muito chateado. Porque a conotação que eu entendi, é que quem escreveu a matéria teve a intenção de tentar manchar o nome político de José Renato Semensato, do meu amigo Valdeir e do meu amigo Roberto. Mas o fato dessa pessoa que escreveu essa matéria, ele está muito desinformado. Era mais fácil ele vir saber na Câmara. O vereador José Renato Semensato está, presidente da comissão, ou o Valdeir, vice-presidente, ou o Roberto, relator, ou o vereador Denis, que é membro da comissão, ou José Paulo, que é membro da comissão, ou a colega Silvana. Mas não. Achou mais fácil fazer piadinha no jornal, que se diz que é de grande circulação no município, e é com essa tristeza que eu venho. Pelo fato de ser de grande circulação, a intenção é manchar meu nome político e dos meus colegas. Isso foi o que eu entendi, fiquei muito chateado. Perguntando para um colega na casa, por que você não fez a pergunta para mim? Eu te respondia. Ah, mas eu liguei aqui na Câmara e eles não souberam responder. O diretor, o subdiretor, a faxineira, a senhora que faz as limpezas aqui na casa, a funcionária da casa, o guarda-mirim, eles não têm que ter conhecimento dessa situação. Embora possa até ter. Mas a informação, quem tem que dar a resposta são os participantes da comissão. Aí fiz uma outra pergunta, mas por que você não perguntou para mim? Eu algum dia deixei de responder alguma coisa que você me perguntou? Ah, mas eu liguei na Câmara, era feriado. Era feriado. Ligar na Câmara e era feriado. Queria conversar com quem no feriado aqui na Câmara? Então é com muita tristeza. Se eu tivesse no lugar dessa pessoa que está do outro lado, que escreveu essa matéria, e se honrasse as calças que veste, que fosse muito homem, essa pessoa que escreveu isso no jornal, que eu não sei. Pessoal, por favor, nesse momento, por favor, Sr. Walter, nesse instante não, por favor. Como eu disse, eu não sei quem escreveu essa matéria. Essa pessoa que escreveu isso no jornal, eu não sei quem escreveu a matéria, não tem nome lá embaixo da matéria. Se tivesse me perguntado, eu teria respondido e isso não teria gerado esse simples problema. Que para mim, acredito que não alterou em nada. E se me prejudicar politicamente, eu vou ficar chateado, porque eu quero continuar na vida política. Eu acredito que eu possa fazer o bem. Mas eu acho que não desrespeitou só a mim. Só eu estou fazendo uso da palavra. Eu queria que os meus colegas também pudessem fazer uso da palavra também. Naquele dia também só fui eu que fiz uso da palavra. Eu me senti ofendido e dentro do entendimento, esta casa foi desrespeitada. Então é lastimável acontecer isso. Eu acho que ficaria muito de bom tom
para prestar realmente um bom serviço e não um desserviço, prestar um bom serviço de informação para a população cacondense, que quer e tem grande interesse nesse triste acontecimento relacionado à política, de informar o que está acontecendo. A comissão reuniu, montou um relatório, agora prorrogou, porque existe dúvidas, existe mais informações relevantes para se colocar nesse relatório, para começar a dar seguimento e prosseguimento em todos os atos dessa situação. Então é com muita tristeza, novamente, que eu encerro a minha fala, senhor presidente. Eu não estou defendendo só o meu nome, só o do José Renato Semensato, não. Estou defendendo a moral desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Por fazer parte também desta casa e também da comissão, igual foi falado, fui o segundo a assinar, né, a moção. Acho que foi muito desagradável, né? Para a maioria dos vereadores aqui é o primeiro mandato, né? Nós estamos aqui, acho que até hoje nunca desapontamos ninguém, né? E foi uma verdadeira falta de respeito, sim. Eu acho que quando vai falar de uma coisa que ainda não aconteceu, tem que medir as palavras para poder colocar no papel. E ninguém aqui, né, acho que dos 9 vereadores, é contra contra a cassação do vereador. Só que nós não temos em mãos documentos ligados ao fato. O motivo foi pedido os dias a mais para um novo relatório, né? Então, eu acho que foi muito desagradável, realmente, quando fala vai terminar tudo em pizza. Eu acho que a pessoa não tem muita... não teve um bom tom. Eu acho que foi muito desagradável, assim. Concordo com o vereador Zé Renato. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu fui um dos que também assinei essa moção de repúdio. Mas em momento nenhum eu vou entender que a parte jornalística ou o meio de comunicação está errado. Eu acho que tem que se fazer isso mesmo, como se faz com o presidente da República, como se faz com a Câmara dos Deputados, com o Senado, e a qualquer coisinha se usa essas mesmas palavras que o jornal usou. Mas para isso existe aqui a nossa sessão e a nossa Câmara, onde nós temos o direito de dar a resposta que estamos dando hoje. Eu acho que de maneira alguma a gente pode repudiar ou tentar brecar o direito de fazerem esse tipo de declaração. Eu acho que pode fazer e deve ser feito nesses moldes, porque isso é a imprensa que nós temos hoje. Isso aqui a gente, em todo o jornal do Estado de São Paulo, no Globo, no Estadão, se você pegar, todo dia tem uma matéria mais ou menos parecida com essa que foi feita por esse jornal. Então eu acho que o direito deles, eles estão no direito deles, como nós temos aqui estamos no nosso direito de dar a resposta. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu até concordo com algumas colocações do Zé Paulo, mas eu vou além no seguinte sentido. Eu acho que, às vezes, por conta de muitas atitudes dos políticos de hoje, a gente, às vezes, leva tinta sem estar muito que merecendo. Nessa questão do que foi escrito no jornal, conforme a pessoa se expressa, sei lá, a responsabilidade de quem escreveu. Né? Nós não temos muito a falar sobre isso. Agora, me preocupa a questão de se colocar que nada vai ser feito. Então, eu queria, assim, tranquilizar o pessoal que leu o jornal e o pessoal que fez a reportagem de que as pessoas aqui não é uma nem duas, não. Todos estão empenhados em fazer o que é correto, né, sem prejudicar um lado e nem outro lado, mas fazer aquilo que é preciso ser feito. Né? E eu falo principalmente por mim. Eu vou fazer aquilo que for preciso ser feito. Doa quem doer ou prejudique quem prejudicar. Eu acho que a gente está aqui representando o povo e o povo merece pelo menos um mínimo, né, de respeito com relação a atitudes da casa. Então, eu também assinei a moção por ser vereadora,
né? E por não me enquadrar na categoria de quem vai deixar a coisa virar pizza. Então, eu não me enquadro nessa categoria de que vai deixar as coisas virarem pizza por aí, não. Eu me considero diferente disso. Eu acho que a gente tem que trabalhar, não é fácil, nós estamos, como disse o Renato, penando para entender tudo, para levantar tudo, para escrever sobre tudo, mas as pessoas estão empenhadas. Vocês podem ficar tranquilos que a gente está trabalhando para o melhor. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Tudo o que diz naquele jornal, que eu fiquei até muito sentido de ouvir e ler, ler aquelas palavras no jornal. Tudo que eu queria dizer daquele jornal, então já está nessa moção de repúdio. Já está tudo que eu queria responder. Então não preciso nem muitas palavras mais. Já basta o que foi respondido. Quanto à moção, acho que já está aí mais ou menos, já explicaram bem. Eu acho que quem se sente injustiçado, como já foi comentado, deve buscar sim a justiça e ver o que acha que é correto e buscar os seus direitos. Agora também, como várias vezes já tivemos aí elogios pela Câmara, elogios pela forma que está, eu peço também que todos meçam as palavras para a gente não cometer certa injustiça em certos momentos também. Então, acho que para que continue sendo conduzido da melhor forma possível, vamos tentar agir da melhor maneira possível. Quanto à moção, tudo que deve ser colocado, eu acho que já foi colocado. Então, só para a gente continuar da melhor forma, eu acho que vai ser muito proveitoso para a gente. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o parecer 26 de 2011 da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, exarado ao processo TC, número 409-02609, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo Municipal no exercício de 2009. Após analisar detalhadamente o processo em tela, levando-se em consideração o parecer favorável do Tribunal de Contas e não tendo conhecimento de nenhuma irregularidade, esta comissão por bem exarar parecer favorável à sua aprovação, com exceções, elaborando-se decreto legislativo que segue abaixo. Decreto Legislativo número 3 de 2011. A Câmara Municipal de Caconde aprovou e eu, Ademir Pandolfo, presidente, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, promulgo o seguinte. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal de Caconde referentes ao exercício financeiro de 2009, exceção feita aos atos pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, 31 de outubro de 2011, Roberto Paulo da Silva, presidente, Denis Donizete Paiva, membro. Deixou de assinar esse parecer a vereadora vice-presidente da comissão, Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Coloco em discussão o parecer da comissão. Eu já expliquei na outra sessão, né, que por ser uma amostragem, tem processos que eu vi no portal do cidadão que são bastante diferentes dos avaliados no processo escrito. Tem uma grande parte que não foi avaliada. Então, por conta disso, eu pedi na comissão para estar olhando toda essa outra parte. E aí não foi possível. Então, como eu não pude analisar tudo que está lá, eu apresentei o parecer em separado, então eu coloco contrário à aprovação das contas de 2009. Por não ter tomado conhecimento do resto do processo. Né? Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Só a título de esclarecimento, toda vez que o Tribunal de Contas faz uma vistoria, né, uma correção aí nos processos de todos os lugares da Câmara, onde é devido, é tudo para amostragem. Todo, né? Cito o exemplo da delegacia, da Ciretran, onde eu trabalho, né? Quando teve uma correção do Detran, eles chegam na Ciretran, escolhem caixas. Ninguém sabe o que está lá dentro, né? Então é a mesma coisa do concurso, da licitação. Chegam, escolhem
sei lá, um exemplo, Caconde ia ter o quê? 70 licitações por ano. São escolhidas por amostragem. Não tem como exorar em todas, né? A Câmara, quando teve a licitação do carro, foi olhado só um, porque são poucos. E mesmo porque se fosse para olhar todas as licitações, não só em Caconde, se fosse só em Caconde seria fácil, né? Mas é no estado inteiro. Então acho que é por esse motivo, que é por amostragem, e o parecer do Tribunal de Contas veio favorável às contas de 2009. Por esse motivo, tanto eu como o presidente da comissão, Roberto, exalamos parecer favorável. Pessoal. Denis, eu posso só completar? Eu respeito, entendeu? A assim, tudo bem, acho que vocês têm direito de pensar como vocês querem, né? E eu só volto a dizer o seguinte, acima do Tribunal de Contas, quem responde é o vereador. Né? Então, no caso, como eu tenho acompanhado, não estou dizendo da situação de Caconde, em vários lugares, que depois acabam se levantando problemas, e a gente responde por isso não só agora, para frente também. Então, eu me reservo o direito de não assinar aquilo que eu não vi. Tá? O meu foi só a título de explicação, a forma que é feito o levantamento. Eu respeito, eu só né? estou complementando que, como a gente responde, eu prefiro não assinar. Só completando, em um congresso que eu fui juntamente com a vereadora Ana, o relator ele afirmou para a gente nas explicações dele que as decisões deles, do tribunal, elas devem ser discutidas sim, mas elas não devem ser alteradas. Então isso foi o que ele passou para a gente no dia. Então isso é só a título de esclarecimento também. Não devem ser alteradas em termos de prefeitura, porque se de repente for o Ministério Público, elas poderão ser. Então, mas né? o que ele colocou para a gente, que a gente não pode uma alterar. outra, isso realmente. O palestrante. Eu entendi, mas assim, são vários níveis de avaliação, né? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Não, mas eu entendo o seguinte, independente, mesmo que tivesse, que o Tribunal de Contas analisasse de cabo a rabo, é um direito do vereador também votar contra. Claro, com certeza. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria. Terminado a ordem do dia. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra? Palavra concedida. Eu queria agradecer a atenção do prefeito em ter acatado o meu requerimento, né, e queria dizer que é a primeira vez, e eu estou muito feliz, em 3 anos que eu consigo acompanhar uma licitação feita pelo pessoal da prefeitura. Então, eu acho que, com certeza, deve estar tudo ok, e eu vou poder estar falando isso aqui, né, que a gente observou, que a gente olhou a documentação, que está tudo certo. Eu queria agradecer a atenção do prefeito com relação ao requerimento. E ao material que ele enviou aqui. Tá? Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. É com bastante alegria que gostaria aqui de estar, numa simples palavra, deixando meus parabéns à Escola Estadual Roque Elo, que completou aí em Caconde 10 anos. Uma escola pequena e que vem formando grandes talentos. A gente sabe que escola estadual no nosso país hoje é muito complicado de formação, devido à educação, devido à quantidade de alunos, e aquela escola ali está tendo muita felicidade nesse sentido, está formando grandes turmas, inclusive a turma do 3º colegial deste ano, que eu tenho conhecimento, pude poder ajudá-los num evento para angariar fundos para a sua formatura, e eu acho que são alunos que deixarão saudades naquela escola. Estive presente lá com a doutora Maria Tereza também, representando o excelentíssimo prefeito, vários professores, várias outras autoridades de escolas.
E foi um momento de bastante felicidade. Os alunos da sua forma simples de poder tentar brilhantar aquele evento, eu acho que contribuíram bastante e ficarão marcados, né, na história daquela escola. São 10 anos de escola do Rock Elo. São indicações simples, porém, devido a algumas situações, elas tomam uma conotação de grande importância. Mais uma vez eu venho aqui a pedido, né, de alguns colegas que tenho pela cidade e que tomaram conhecimento deste projeto que teve aqui na Câmara, destinando um valor, né, significativo para benfeitorias no município. Através de decisões da reunião que teve nessa casa, por vários munícipes, tiveram o entendimento da necessidade de muros de arrimo. Né? E conversando com o arquiteto na prefeitura hoje, ele falou que realmente escolheram a coisa certa, que Caconde passa por uma grande necessidade relacionada a muro de arrimos. Eu apresentei um recentemente, agora hoje mais 2. Inclusive, eu fui numa casa que me pediram, e ao entrar na casa eu percebi que a vizinha tinha mais dificuldade ainda. Só que na hora de sair eu esqueci de pegar o número onde que eu coloquei, que é vizinho do número 50 na casa da rua tal, né, que está aí lido, que agora eu não me lembro. Mas eu acho que Caconde tem muitos ainda. Né? É evidente que os moradores que têm conhecimento vão procurar os vereadores, vão procurar a prefeitura para poderem se encaixar nessa necessidade, né? E de, quem sabe, conseguir uma ajuda com esse valor que será repassado às prefeituras ou à Caconde. Eu não tenho muito conhecimento dessa verba. Mas eu acho que vem em boa hora e tomara que isso aconteça logo. Né? Vem aí as chuvas e a gente sabe das dificuldades. Aonde eu fui, eu tirei fotos e vi que realmente é complicado. Mora criança na casa e o quintal da casa, por ser pequeno, a criança nem lá não pode ficar. Então a criança fica um pouco sem lugar para brincar. A mãe não pode trabalhar e esquecer da criança que ela pode cair na casa do vizinho, porque não tem um muro de arrimo. E é um negócio muito complicado. Evidente que serão analisados por arquitetos, engenheiros, mestres de obras, enfim. Quais serão as necessidades e quais serão as prioridades. O dinheiro vai dar para fazer todo mundo que precisa? Acredito que não. Mas tomara que eles consigam, dentro de um estudo de prioridades, atingir aqueles que realmente precisam. E onde eu disse, pode ser uma indicação simples, porém, dependendo do que acontece, ela toma uma conotação maior. Tem um poste caído na rua, não sei se eu falo rua, estrada, rodovia, não me lembro que jeito que eu coloquei, que jeito que é, na verdade. Aristodemielo, que é a rua da Barrânia, de sentido da Barrânia. Passando por lá, num dia de chuva, eu percebi que tinha um poste caído, quebrado, e por eu estar com a minha máquina ali, eu tirei foto e falei, vou fazer uma indicação para a referida empresa. E eu até pensei que era da CPFL. E conversando com um colega da CPFL, ele falou, não, Zé, aquilo lá não é da CPFL, é da Telefônica, ou de uma empresa de telefone. Eu pus empresa telefônica. Não sei se eu estou errado. Mas se eu estiver errado, eu peço desculpas aqui à empresa que realmente foi colocado o nome aí, não tem culpa. Mas aqui tem a ver com aquele poste que ela possa estar retirando e colocando outro no lugar. O lugar que o poste está lá está muito perigoso. Se um carro passar lá à noite e não vê o poste, bate o pneu da frente ali e pode acontecer um problema. E conversando com várias pessoas que gostam de animais e de algumas pessoas aí que são sitiantes, né, que passam pelas extremidades da cidade, entradas, essa parte rural, que Caconde é muito grande, ele, conversando comigo nessa semana passada, ele percebeu que tem muitos animais sendo mortos por carros, motos, caminhões, enfim. E ele ficou muito preocupado e muito sentido com esse sentido de estar morrendo vários animais silvestres. Inclusive ele me falou que teve uma onça, esses tempos atrás, que foi morta por um veículo. Evidente que a pessoa deve não ter feito aquilo porque quis, né? Mas eu acho que essa parte de sinalização, placas, enfim, alguma outra coisa,
pode estar conscientizando a população que vai por esses lugares para que não ande numa determinada velocidade e para que não aconteçam novos acidentes, porque, querendo ou não, são vidas de animais. E, como eu disse, o fato das chuvas, né, passando pelo bairro dos Cristais, é uma entrada que dá acesso a várias casas, inclusive a uma casa que eu acho que é de propriedade da prefeitura. Eu não sei para que ela está sendo usada hoje, mas ela já foi uma creche escolar, já foi casa de estar reunindo o pessoal para fazer cursos, né, que eu já pude passar por ali. E ali tem uma escada que a água da chuva ela cai na escada. E passando de carro por ali, eu percebi uma senhora entrando para subir a escada e não tinha onde ela pôr o pé, de tanta água que vinha pela escada. Eu estou fazendo a indicação, direcionando ela à prefeitura, porque pelo fato de ter ali uma casa que dá a entender que é da prefeitura, e eu acredito que é, onde que é a antiga creche, eu fiz nesse sentido. Mas se não for da prefeitura, eu peço aqui as minhas desculpas pela gafe, e se a prefeitura puder apoiar aquele bairro que tem esse problema, eu acho que vai vir em boa hora, porque a canalização, onde que a água está caindo, poderia ir no lugar correto. E, senhor presidente, eu concordo com Vossa Excelência no que diz sentido a discussão dessa casa. Eu queria aqui me reiterar em relação a algumas palavras que poderiam não ter sido ditas. Ela saiu pela emoção e não pela razão. Eu retiro as palavras aqui do honrar as calças. E troco pela palavra sabichoso. Pelo motivo de colocar coisas que não sabe o que é. Não sabe o que está se passando. A minha grande angústia e tristeza no que eu quis dizer em relacionado a essa moção, junto com todos os colegas, a moção não é minha, é de todos os colegas, dentro da formalidade dessa casa. Eu fiquei chateado porque coloca nome de 3 vereadores, e os outros colegas não foram lembrados. Mas se tivesse colocado dos outros, você não ia ter reclamado? Sim, também ia reclamar. Também ia ficar chateado pelo que estava escrito. Concordo também com essa ideia que realmente a comunicação, o jornalismo, né, as pessoas que têm liderança, querem reivindicar as coisas, concordo com tudo isso. Tem que fazer mesmo, tem que reivindicar, tem que reclamar. Mas eu estou no meu direito de pedir respeito. Essa é a conotação que eu quero dar nesse sentido de crítica para essa situação. É repudiar esse tipo de coisa. Evidentemente, se eu fizer qualquer coisa errada, tem que colocar no jornal sim. Tem que mostrar para a população que o Zé Renato Semensato não é bom e fez a coisa errada. Que ele está pedindo nas suas indicações coisas que não são necessárias, que são bobeiras, que a população não está precisando. É nesse sentido. Senhor presidente, novamente eu peço desculpa pelas palavras que coloquei, não retirando as demais. Agradeço a todos os colegas que fizeram uso da palavra, no sentido de pedir mais respeito a essa casa. Não sei se é a hora e se é o correto. Porém, quero pedir a Deus que me dê sabedoria, que me dê paciência, que me dê calma, para poder seguir dentro deste mandato e dentro deste grande problema, desse grave problema que nós temos pela frente, em tomarmos decisão em um assunto extremamente importante para a nossa Casa de Leis, que é a situação do nobre colega vereador, que está passando por esse momento investigativo, de acusações contra ele. E nós teremos que tomar decisões que poderemos tanto acertar, como de alguma forma, por não saber lidar com um assunto tão
difícil poder errar em algumas questões técnicas. Então eu peço inteligência a Deus para que todos os colegas aqui tenham bastante entendimento, que nós possamos também encontrar outras autoridades que possam estar nos orientando também nesse sentido, para que possamos fazer a coisa certa. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Hoje, acho que pelo adiantado da hora, eu só queria deixar isso aqui para que a gente tecesse algum comentário a respeito desse convite que nós recebemos aqui na próxima sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de fazer uso da palavra para fazer um agradecimento em especial aqui na Câmara ao secretário da Casa Civil, deputado estadual Sidney Beraldo, que devido a todas as dificuldades que vive, eu na luta com a Santa Casa aqui em Caconde, procurei vários deputados para que pudesse arrumar um dinheiro para que a gente pudesse pagar o 13º dos funcionários. E eu sei da dificuldade, porque foram vários deputados, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Barros Munhoz, falou, olha, é impossível eu arrumar esse dinheiro para você. Eu posso te arrumar para custeio, mas para investimento, para custeio não. E a semana passada o prefeito esteve em São Paulo e fez até uma ligação de lá, dizendo que o secretário tinha arrumado. Eu gostaria de deixar registrado também que pelo 2º ano consecutivo, a Santa Casa vai receber o 13º no mês de dezembro. Né? Com a ajuda, o ano passado, o deputado estadual também, Jonas Donizete, que conseguiu a verba para a gente, né, de última hora, e nós conseguimos pagar. Esse ano, a gente não ficando esperando vir isso dos políticos, mas com a ajuda do prefeito, a gente foi trabalhando durante o ano. Nós tínhamos já uma parte, inclusive a metade dessa já vai ser pago amanhã, né? Então o Luciano empenhava em todos os eventos que eu fazia, e a VASC também, que é a associação que colabora, os colaboradores da Santa Casa também nos ajudando, e amanhã a gente já paga metade do 13º. Né? Então, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento ao secretário, o deputado Sidney Beraldo, ao prefeito Luciano, à doutora Maria Tereza, e todas as pessoas, funcionários da Santa Casa também, que lutaram e que nos ajudaram para que isso seja realizado amanhã. Né? Com muito orgulho e com muita alegria, que eu deixo aqui registrado, que eu estou na Santa Casa, que quando eu entrei fazia 10 anos que os funcionários não recebiam o 13º na data, recebia no outro ano. Inclusive, nós fomos atuados numa multa de 11 mil por falta de pagamento do 13º quando eu entrei. E nos 2 anos que eu estou lá, nós estamos pagando corretamente o 13º. Então, isso para mim é motivo de muita alegria. Né? E também eu já estou em contato em Brasília e em São Paulo, e já estamos colocando emenda tanto para o hospital, como para o nosso município também. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, passo a palavra. Só que eu ia aproveitar e pedir aqui, eu acho que tem até indicação, olha que estávamos vindo para cá, o senhor que nos parou na rua, a respeito do muro de arrimo, na rua Pernambuco, número 93. 58, eu acho. 93? 93. E agora eu sei que na rua Pernambuco a gente vai ver o número certinho do doutor Maria Tereza. Se a senhora puder marcar lá pra gente, tá? Muito obrigado. Sócio presidente. Parabéns à vereadora Helena. Eu acho que o pessoal do hospital merece também esse respeito e passar o seu final de ano agora tranquilo. Isso daí é maravilhoso a todos. Já aproveitando o gancho, convoco a todos os vereadores para a sessão extraordinária no dia 23, agora quarta-feira próxima, às 8 horas, para discutir sobre o projeto de desafetação da área para a construção da nova creche municipal, porque já está vencendo o prazo também aqui agora em cima do dia 24. Tem que também montar uma comissão
Para votar aqui a proposta de honraria da vereadora Helena Lúcia. Então, eu já vou estipular também a comissão, que tem que ser com 5 pessoas. Tem alguém que pode ser livre e queira participar? Denis, José Renato, Silvana, mais alguém? Valdeir, e Roberto. Então fica lá, estipulado pelos 5: Denis, José Renato, Valdeir, Silvana e Roberto. Sobre os acontecimentos de hoje, eu acho que nós temos que observar sempre que essa Casa de Leis ela tem os órgãos a ser seguidos. Então a gente pedir sempre o respeito de todos. Eu acho também que parabenizar o vereador José Renato pela retratação. Todos nós temos reações, principalmente quando nos sentimos injustiçados. E que todas as pessoas que agem errado, que se retratem. Isso é algo de pessoas inteligentes, porque pessoas inteligentes elas cometem um erro e conseguem voltar atrás. Então, que as pessoas que agem de forma errada, que elas se retratem do que elas fazem também. Quanto aos postes, o Zé Renato disse da Estrada Barrana, não é um apenas, são 2. Tem 2 postes caídos no meio do mato. Dos muros, eu acho assim, que deveria ser feita inscrições na prefeitura e divulgar para que todas as pessoas pudessem procurar isso daí, porque é um incentivo que eles precisam. E, geral, agradeço a presença de todos e nada mais havendo. Agradeço a presença até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado a todos.